Bom, eu sou o último palestrante do dia. Eu até peço desculpas porque eu vou falar em inglês, apesar de que poderia ser até pior. Eu poderia estar falando aí em sérvio, que é o idioma dos meus pais. Mas bem para vocês, eu não vou fazer isso não. Tem um livro que eu sugiro, que no meu livro, na verdade, o design é um tipo de linguagem. E como nós vamos descobrir aí, através de tradução, que a linguagem em si também pode representar um tipo de design. É a forma através da qual nós entendemos quem são parte do nosso grupo e quem não é. E as regras da linguagem mudam o tempo todo. Caso quem não entende isso como um grupo tem que estudar para poder acompanhar o desenvolvimento do grupo. A geração da minha filha, em inglês, rapidamente decide quando eles querem falar alguma coisa boa, eles usam a palavra bad, ruim. E quando quer falar alguma coisa muito boa, eles usam a palavra sick, doente. Olha, quando eu estava editando uma revista em Milão, Domas, na verdade, eu ficava que é uma revista bilíngue, e eu ficava sempre fascinado ver que os textos em inglês tinha metade do tamanho do texto em italiano. E quando eu tentava igualar os dois, dando a mesma precisão que o inglês tem ao italiano, rapidamente a gente percebe que linguagem também representam boas maneiras, e a abordagem italiana é de forma mais assim circular, diferente do inglês, que é como dizer, tenham paciência, o que eu estou tentando falar não é tão claro quanto deveria ser. Eu até, em uma conferência no início desse ano, eu participei de uma conferência TED, onde eu fiz uma apresentação muito interessante. Teve outras também de um consultor de segurança que mostrou um pouco dessas técnicas de impressão tridimensional que podem ser utilizadas para imprimir, por exemplo, um trabalho um trabalho altamente secreto através de uma pessoa contrabandista que roubou uma impressora dessa e conseguiu passar pela segurança. E tem um economista de Yale, que é descrito como um economista linguista, e ele começa a falar como o comportamento pode ser moldado pela linguagem, pode ser moldado também por um diagrama que mostra as economias de várias nações como porcentagem do seu PIB. E também a Grécia aparece como sendo pior em termos de economia, e no outro lado da escala nós temos a Alemanha. Mas não é simplesmente sobre países pobres, porque ele descobriu vários exemplos de nações na África ou na Ásia, onde eles têm porcentagens muito altas de poupança, e essa hipótese foi de que esses idiomas, essas línguas que têm termos de futuro muito claramente definidos, como o inglês, como essas populações têm menos possibilidade de poupar do que os alemães. Os alemães são mais vagos com relação ao futuro. A ideia de que você não vai poupar se alguma coisa pode acontecer no futuro. Então é uma ideia até muito interessante. E há um trabalho que diz que nos países bilíngues, por exemplo, a Suíça, a Bélgica, ele descobriu que na verdade, eram os belgas que falavam holandeses e os alemães que falavam suíço, é que poupavam mais do que aqueles que falavam mais os idiomas germânicos. Eu me formei em arquitetura, mas aí eu percebi que eu nunca ia ser arquiteto, porque eu tinha um sentido muito ruim de como transformar uma ideia num objeto tridimensional. Então acabei me tornando um crítico, escritor, jornalista, mas sempre pensando no design, sempre tendo essa ideia de que design é uma forma fascinante de se entender o mundo ao nosso redor. E é uma coisa que não é facilmente comunicado, não apenas para aqueles que trabalham com design, aqueles que a elite do design, mas para o resto do mundo, onde o design e a arquitetura são tão importantes. É claro, enquanto crítico, o seu papel é mais ou menos impedir que coisas ruins aconteçam, mas mais recentemente eu me tornei diretor de museu, onde eu ainda tenho o papel de tentar comunicar o significado do design para as pessoas. Agora, se você não fizer as coisas acontecer enquanto diretor de museu, você acaba sendo demitido muito rapidamente.
Eu trabalho no Museu de Design de Londres e uma das questões que estamos discutindo hoje com relação à cultura e coisas em comum em termos de design, eu acho que acabam se encaixando muito bem no contexto de museu. O nosso museu não tem uma coleção muito grande e ele, na verdade, está sempre olhando para frente, ao invés de olhar para a história, para o passado, tentando mostrar onde o design vai e não onde o design já esteve. Mas isso não acontece com todos os museus de design. O primeiro museu de design aqui em Londres, o Victoria and Albert, foi o produto da primeira exposição mundial, a grande exposição de 1851, que o museu foi usado para abrigar a feira naquela época. E o propósito desse museu, quando ele começou, foi mostrar aos fabricantes ingleses como que eles poderiam fabricar produtos que poderiam competir melhor com aqueles de outros países. Obviamente, naquela época era a Rússia, a Áustria, a Hungria e a França. E a Áustria não teve muito sucesso porque, obviamente, não tivemos muito sucesso porque a Inglaterra ainda está tentando encontrar formas de competir com o que é fabricado em Taiwan, China, Coreia, etc. Mas, de qualquer forma, rapidamente após abrir, esse museu mudou completamente a sua política. Ele parou de ser um museu de produção de massa, que é de onde eu acho que vem o design, e se tornou um museu de arte decorativa. Um museu maravilhoso de arte decorativa, mas um que realmente vê o design como objetos maravilhosos aí de centenas, milhares de anos, que não tem muito a ver com o que nós vemos o design no futuro. Então, o segundo modelo de design em um museu foi essa aqui, na verdade, a última reforma do Museu de Arte Moderna lá em Nova York. O Museu de Arte Moderna de Nova York aceitou o design no seu museu, mas apenas na base de que nós fingimos que seria uma escultura. Então, dentro do museu, você encontra alguns rolamentos suecos do lado de uma pintura famosa. Agora, o que a gente vê ali, na verdade, a legenda no rolamento era data, material e o nome do fabricante. Eu acho que o design precisa ter outras formas de ser comunicado no museu. Um exemplo que eu sempre penso nele é o seguinte: se você é diretor de museu no arte, você tem a sorte de ter as pinturas maravilhosas de Picasso lá, esse grito contra as atrocidades ali na cidade basca durante a Guerra Civil Espanhola. Se você tem uma pintura como essa no seu museu, seria muito interessante mostrar uma imagem do avião que destruiu aquela cidade. Seria interessante mostrar também os jornais que foram publicados relatando a atrocidade ocorrida ali para o mundo. Mas, por outro lado, iria distraí-lo do trabalho do artista, que em si é uma declaração, uma autodeclaração sobre os horrores da guerra. Mas, por outro lado, se você tiver um museu de aviões, por exemplo, e há um desses museus de de aviões alemães que bombearam aquela cidade, é essencial falar o que aquela máquina fez, o que aconteceu com a máquina. E para mim, o design tem que ter essa história sobre o processo de como as coisas são desenhadas e fabricadas, quem usa, quem desenha, quem projeta e, obviamente, obviamente, designs como esse acontecem em grupos e raramente de um único indivíduo inspirado. E também quanto custa e durante quanto tempo ficou em produção. Agora, um outro museu de design é a Pinacoteca, que na verdade tem uma das maiores coleções mundiais de design, fica lá em Munique. Eles estão coletando objetos desde 1900 e, de uma forma ou de outra, esse é o primeiro espaço que você entra lá no museu, que realmente estabelece o pano de fundo de como eles veem o design. Então você vê aqui, você tem uma sensação que o design tem um pouco a ver com o processo. Esse modelo de madeira que é a base para a carroceria de um carro, há um pouco de tecnologia ali. A gente vê também monitores de tela plana da Apple de primeira geração, uma cadeira ou outra, que é um dos troféus do design contemporâneo. E nós estamos vendo ali aqueles lábios de Dalí que nos lembram que algumas formas de design podem ter expressões qualitativas de arte. Então, design tem a ver com muitas coisas. O Museu de Design de Nova Geração na Europa, entre os primeiros construídos na mesma época que o meu Museu de Design, foi essa pequena edificação aqui, que fica na fronteira entre a Alemanha
Alemanha, a Suíça e a França, e começou como sendo um museu de cadeiras. Foi o primeiro edifício Frank Gehry na Europa, e aqui nós estamos vendo um aspecto claro do que pode ser o design. Essa é uma exposição típica lá sobre móveis. E claro, uma das coisas que acontece quando você entra no lado comercial é que as coisas mudam muito. Então, essa equipe de design do museu agora tem que lidar com essa situação interessante de construir o que eles chamam de uma vitrine, uma casa de vitrine que foi projetada pelo arquiteto que projetou o museu, e é na verdade uma vitrine para os produtos da empresa, que obviamente você pode entrar de graça ali e ver ali designs clássicos. E uma das coisas que o grupo desse museu diz é que eles têm dificuldade tentando explicar por que você tem que pagar para ver esses designs. E, na verdade, que estão em condições muito piores do que essas coisas novas que você vê do outro lado na rua. Aqui nós temos para onde vai o meu museu daqui a 3 anos, na verdade uma edificação já existente, construída em 1962, que tem estado vazio durante alguns anos, e o nosso plano é transformá-lo em um espaço de 10 mil metros quadrados, no qual nós vamos realmente explorar essas novas formas a partir das quais alguém pode apresentar design em um museu. E isso aqui vai representar uma mistura de coisas, é o design como de uma ampla gama de coisas, e vamos administrar esse museu como se fosse um cinema em uma multiplex, ou seja, você pode ter aí uma exposição de blockbuster, você pode ter ali uma área de arte onde você vai ter trabalho que nós acabamos de ver demonstrados aqui, e alguma coisa também que pode estar mais ou menos no meio do caminho entre os dois. Então agora nós temos uma exibição sobre o impacto de design sobre carro esportivo, nós temos também uma parte mostrando arquitetura. Tem gente que acha difícil mostrar arquitetura em museu, eu não concordo com isso não, você pode fazer coisas extraordinárias com material, fotografia, aqui novamente a exposição de esportes, mostrando não muito como esses objetos maravilhosos são usados, mas como ao longo dos anos o design mudou nesses objetos, mudando o uso de materiais e formas e como eles são utilizados. Temos essas exibições históricas, essa aqui para mim, o Sotheby's é um dos principais designs do século XX, um design que inspirou essa grande diferença no design hoje. Ele conseguiu produzir objetos críticos, objetos aí fundamentais em massa. Aqui também moda, que tem mais ou menos o mesmo apelo, design gráfico de Amariscal. Aqui nós temos parte da nossa coleção que estamos tentando mostrar uma gama de objetos cotidianos dentro de um museu. Aqui. Bom, o seminário de hoje tem a ver com a economia criativa e o design. E algumas vezes me preocupa um pouco com essa palavra design. É uma que tem sido utilizada tanto, mas algumas vezes a gente sente que ela está está praticamente perdendo todo o seu significado. Na década de 80 houve aquele fenômeno da água mineral em uma garrafa de design, a versão caríssima de uma água mineral. Houve também o Donald Trump, que uma vez foi descrito como tendo uma esposa de design. Eu não sei nem se isso realmente é merecido, se são os atributos dela mesma, mas de qualquer forma, a economia criativa é um desses termos que começou a se espalhar no mundo como fogo de palha há 20, 30 anos atrás. Toda a cidade estava tentando se estabelecer no mapa internacional, vendo Bilbao e tentando fazer alguma coisa como o efeito de Bilbao, que foi a arquitetura icônica, a galeria. Quando eu ouço a palavra icônica, eu pego o meu revólver. A razão pela qual Bilbao se tornou uma história de tanto sucesso na verdade são muitas, política econômica, estratégia política, e sim, é uma edificação de alto perfil, mas está muito longe do que realmente faz o sistema funcionar. Agora, há um problema com essa arquitetura de alto perfil. Os políticos e prefeitos adoram. Então, em Barcelona mesmo fenômeno foi usado primeiro com muito sucesso, mas nós não podemos ficar muito aí presos ao que é Barcelona hoje. Obviamente há essas grandes
edificações construídas há 5, 10 anos atrás, que agora estão abandonados, e o mesmo fenômeno de arquitetura de alto perfil acabou lá em Valência, onde a cidade praticamente abriu falência por causa de construir edifícios enormes, construídos, projetados por designs que parecem, na verdade, lagostas gigantescas mortas. Design, para mim, gente, representa os dois, cultura e comunalidade. Isso pode ser muito problemático. Hoje estamos vendo essa faixa extraordinária de apresentações aqui que nos levaram aos problemas da cidade do Cabo, das favelas da cidade do Cabo, a tentativa de vender novos assentos de vasos sanitários. Será que é a mesma coisa que nós estamos falando? O que essas coisas todas têm em comum? Design tem uma história de ser um pouco esquizofrênico mesmo. Um dos inventores da profissão moderna do designer foi o franco-americano Raymond Loewy, que falava sobre melhorar a curva de vendas. Ele ficou muito orgulhoso do fato de quando Lucky Strike contratou ele para fazer o redesign da sua embalagem de cigarro, ele trocou a cor da embalagem de verde para branco e vendeu demais cigarro. Então é um tipo de realização que a gente não pode nem falar para os outros. Na verdade, eu teria vergonha disso, mas design realmente se tornou uma coisa que agora se desenvolveu o espaço, a maturidade e a confiança para começar a se auto-questionar. Hoje é um fenômeno que nós chamamos de design crítico, que na verdade nos leva a um ponto de partida. Não que o design, uma vez, já representou uma coisa que nos faz sentir melhor sobre nós mesmos. Não que o design faça com que as pessoas comprem coisas que não necessariamente querem quando você aplica aí uma cor mais chamativa, mas design pode ter a ver com questionar, com explorar alguns dos lados mais escuros do que o design oferece em um dado território. E pode ser também pouco confortável, porque há importantes problemas associados ao design. Enquanto algum design pode ser interessante, acho que a gente pode ficar um pouco preocupado com o conceito de uma certa engenharia de avião, ou próprio design usado na odontologia. Agora, no contexto brasileiro, eu acho que o Brasil tem ainda que decidir o que o Brasil está procurando, o que o Brasil está buscando para criar uma outra Samsung num país que tem a Embraer. Não há razão alguma pela qual o Brasil não possa criar uma outra Samsung. Ou, por exemplo, na área de igualdade social, que é um outro tema muito discutido aqui hoje, e isso é verdade, o Brasil pode, na verdade, uma coisa pode reforçar a outra, ou seja, um setor industrial vicejante pode tirar mais pessoas da pobreza aqui no país. Para mim, em um museu, essa pergunta de cultura e comunalidade estão sempre presentes. Eu me lembro o exemplo do Museu Guggenheim lá em Nova York, que há 15 anos atrás fez uma exposição sobre o trabalho do Giorgio Armani. E quando o New York Times descobriu que o Armani tinha feito uma doação de 15 milhões de dólares para o Museu Guggenheim, então o jornal The Times sugeriu que o museu tinha vendido a sua dignidade por um preço muito baixo. Isso é duro, eu sei, é difícil. Senão a gente vai acabar fazendo exposição de design só sobre designers mortos, né? Mas o museu de design não pode parecer uma vitrine de loja. Então, quem é o designer que agora as pessoas gostam de promover mais em museu de design? Isso na verdade é a Apple, né? Como você pode fazer uma exposição que não pareça uma super loja da Apple? Bom, por um lado, você vai ter até que comparar a Apple e sua história com a Olivetti. A Olivetti foi uma vez a Apple da sua época. Foi uma daquelas empresas italianas pioneiras que tiveram uma enorme missão social. Tinha o Bellini, que antecipou de forma brilhante o iPod pela primeira vez na Olivetti, desenhando uma máquina de escrever que parecia um produto de consumo. Ele coloriu essa máquina de escrever de vermelho e de repente então o equipamento de escritório entrou numa área completamente diferente. E se você pensar na história da Apple, é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente compara as duas empresas, eu acho que há outras pistas e outras dicas que falam muito sobre o mundo, não muito confortáveis, mas você pode comparar o ambiente de trabalho com a equipe de design da Olivetti e da Apple. E uma coisa muito empolgante com relação ao Olivetti
interessante é que eles permitiram que os seus principais designers, o Bellini e o Sozza, a terem seus próprios ambientes paralelos de trabalho. Eles trabalhavam na matriz da empresa, mas eles tinham seus próprios estúdios lá em Milão, em Corso Ignazi, onde eles faziam ali, buscavam os seus próprios trabalhos, trabalhavam com os seus próprios trabalhos. Jonathan Ive, na verdade, é o designer mais proeminente do mundo, com enormes projetos de pesquisa, mas ele fica lá na sua mesa maravilhosa, sentado na matriz da Apple. O endereço, na verdade, é um loop infinito que já diz tudo que você precisa saber sobre ele. E ele está completamente desligado de trabalhar com qualquer outro, o que pode fazer com que pensemos que o exemplo do Olivetti deveria funcionar melhor, mas infelizmente a Olivetti nunca conseguiria se ajustar de uma produção puramente mecânica e acabou falindo, e a Apple hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Só para passar para vocês também aí uma ampla gama das coisas sobre as quais pensam os designers, também algumas ideias que devem servir de indagação. O pessoal costuma muito utilizar a palavra função. E o que poderia ser mais funcional num certo nível do que um carro de Fórmula 1? Ele é projetado para desempenho extremo, ele é testado em túneis de vento, ele é formado exatamente, ele tem uma aparência bastante escultural, mas tudo a respeito dele tem um fim físico, tem um propósito físico. Ele é fabricado por homens em casacos brancos, como se fossem realmente costureiros fazendo uma coleção de moda, mas ele é completamente inútil quando você pensa em meio de transporte. Aqui nós temos um projeto que parece ter a ver com algo aí com relação a uma missão social sobre o que o design pode fazer. É o laptop One Laptop per Child, e muita gente, inclusive o Nicholas Negroponte, tem essa ideia de que a maneira de se sair, de se acabar com a pobreza é fornecer às pessoas um computador para cada e qualquer pessoa. Nós temos uma outra forma de design, o Shepard Fairey. Esse pôster aqui do Obama, de certas maneiras, é uma tentativa de se ganhar autenticidade, de se tirar proveito da época do New Deal, quando os políticos realmente cumpriam as suas promessas, mas é uma imagem que o Shepard Fairey roubou de um fotógrafo. Ele está passando por uma série de dificuldades jurídicas agora. Aqui também nós temos esse vestuário que é descrito como moda, mas para mim tem muito mais a ver com a sua identidade turca, ou de um turco cipriota que se mudou para Londres e que utilizou essas instalações, objetos e filmes e também esses vestuários para realmente colocar perguntas a respeito de como nós nos enxergamos e o que o vestuário significa para nós. Aqui nós temos uma lâmpada fluorescente em miniatura. O designer resolveu fabricar ela por seus próprios meios para torná-la uma lâmpada eficiente do ponto de vista energético, mas ela é muito cara, o que de certa maneira realmente, claro, é uma forma de design também, formas bastante diferentes de design, contudo. A minha apresentação, como eu já falei, fala a respeito do panorama geral do design para onde ele está caminhando. Então, permita-me deixar agora para vocês 4 ideias com relação a como navegar dentro deste cenário. A primeira ideia é a ideia de função. O que nós queremos dizer por função? Formas deve seguir a função, né? Pelo menos foi esse o mantra da década de 30, mas é realmente uma questão melhor. Não é você indagar qual seria a função de uma cadeira, mas sim você perguntar qual é a função de um trono, ou de uma cadeira que vai ser vendida por $50 ou por $500, de uma cadeira que vai ser utilizada numa enfermaria. Identidade é a segunda questão, e identidade para mim é uma questão de suma importância. O design, por um lado, é completamente sem fronteiras, digamos assim, pelo menos de onde eu venho. Né, você projeta, por exemplo, como o caso dos produtos da Apple, que são projetados na Califórnia, montados em Shenzhen, na China, utiliza componentes de 15 países diferentes. Agora, será que isso é realmente design americano? Será que isso é design britânico? Já que o designer líder é britânico, nós estamos num período no qual a antiga época das fábricas, onde nós tínhamos basicamente de um lado chegando aquele aço em estado bruto, do outro lado saindo um carro completamente montado, o momento realmente é completamente diferente. A identidade também é uma coisa que é utilizada de maneira consciente pelos fabricantes, de certa maneira, para dizer quem somos e de onde viemos. Para dizermos onde nossa voz é ouvida, por exemplo, no caso aqui de Belo Horizonte, a sua identidade adiante de Kubitschek, e você pode dizer, inclusive, que isso de certa maneira serviu para conformar a própria imagem de modernidade do Brasil. Tem também um cunho político essa observação,
A terceira questão é a seguinte: a tecnologia, de certa maneira, já determinou qual é o tipo de relação que nós temos que ter com as nossas posses. Enquanto espécie, nós gostamos de medir a passagem das nossas vidas em função daquilo que nós temos. Não é? Cada arranhão em um relógio, por exemplo, é algo que nós avaliamos. Nós tentamos herdar aqueles bens dos nossos pais para que possamos passá-los para nossos filhos. Entretanto, a forma como a revolução digital varreu por completo os produtos analógicos agora nos deixa basicamente sem a maioria dessas referências, sem a maioria dessas coisas. O meu pai me deu a máquina de datilografar dele, mas eu não poderia passar o meu laptop para minha filha, seria uma coisa completamente inútil. Nós vimos também algumas propagandas nos jornais financeiros, propagandas de relógio em que eles mostram aqueles relógios elegantíssimos e mostram com aquele tipo de mensagem: na realidade você nunca é dono de um dos nossos relógios, você apenas toma conta desse relógio para passá-lo para a próxima geração. O relógio só é mantido vivo através de propagandas maciças dessa natureza. A realidade, evidentemente, é que você consegue descobrir as horas de maneira muito mais adequada utilizando seu próprio telefone celular. E este telefone celular também vai ser uma câmera, vai ser uma loja de livros, vai ser também um sistema de GPS, vai ser o meio como você se comunica com outras pessoas, mas é um dispositivo que você vai utilizar só por 9 meses, se você for um desses early adopters, um neófito, 2 anos, se você for mais responsável antes de ser mandado para o aterro. Mas a gente tem que pensar também a respeito das verdadeiras questões que o design talvez ainda não tenha indagado o suficiente. Por um lado, nós temos a própria questão das coisas menos ecológicas que é você fazer, que seria no caso jogar fora toda essa tecnologia, mas você pensa também a respeito das escolhas que você faz. Não é apenas a câmera ou o filme, enfim, que você está perdendo, ou os livros que você está perdendo, mas também o próprio sistema de distribuição que caminha junto com esse tipo de dispositivo. É o movimento de pessoas que se deslocam para comprar esses dispositivos. Talvez a gente ainda possa ser culpado por um certo consumismo. Eu sei muito bem que o lítio que vem lá das minas, lá do Chile, também é uma coisa bastante problemática. E por fim, pensamos também a respeito de tecnologia. Código aberto ou fonte aberta é uma coisa ótima, e a tecnologia tem em si essa forma extraordinária de produzir consequências não intencionais. O carro, o objetivo é que ele fosse um sistema de mobilidade individual, e não que ele produzisse engarrafamentos no trânsito. E também os próprios sistemas de transporte, o objetivo era otimizar o transporte. Entretanto, destruiu a maioria dos portos mais tradicionais, onde os contêineres não poderiam ser transportados. E mesmo sistemas também para controle de temperatura acabaram por produzir também a internet como consequência. Para mim, uma das coisas mais deprimentes é como grande parte dessas tecnologias que começaram abertas e extraordinariamente interessantes acabaram no fim por adotarem um padrão mais repressivo. Nós não podemos nos esquecer de que o slogan do Google era não fazer nenhum mal, e no início era essa uma maneira de você ter acesso livre à informação. E hoje nós sabemos muito bem que eles passam os nossos dados para a CIA e também mandam os nossos dados para o pessoal que faz a verificação dos impostos. Então, a grande questão do design para mim é como que o futuro das cidades poderá sobreviver com essa revolução tecnológica na qual vivemos. O comércio internacional pela internet produz, evidentemente, muitas caixas também que acabam sendo utilizadas como moradia pelo pessoal mais pobre. Então, será que a tecnologia vai realmente conseguir preencher essa lacuna? Será que a internet a nova praça das nossas cidades? E ela tem uma série de coisas também, como livrarias e bibliotecas, bem como também toda a sorte de vícios. Será que nós teremos no Twitter a colocação de apenas slogans anônimos, ou será também divulgada ali informações de grande valia para todos nós? O design, gente, cumpre várias coisas, mas a coisa mais interessante com relação ao design é que ele muda sempre em forma e ele continua sempre a ser coisas diferentes. Muito obrigado.